Fala minha gente, tudo bem? Vamos falar sobre a possível renovação de contrato do Renato para o ano de 2025. Sei que é um assunto um tanto quanto delicado para os gremistas, afinal de contas eu tenho plena noção de que muito boa parte da torcida não quer a permanência do Renato para a próxima temporada, especialmente pelo péssimo ano que o Renato fez em 2024. O Grêmio como um todo, claro que não só por conta do Renato, a gente vai ter que falar sobre as enchentes também que entram nesse cálculo, mas é fato que o time do Grêmio, com a bola no pé realmente nessa parte final de campeonato, a gente está vendo que as coisas realmente não funcionaram. Enfim, vamos falar sobre essa informação, então, trazida principalmente agora pelo Eduardo Gabardo, por mais que o Rafael Pfeiffer também tenha dito essa informação aí nos últimos dias, né? Mas a informação que eu peguei foi da tarde e noite dessa sexta-feira, né? Sobre, então, o Renato e o Grêmio estarem conversando sobre uma continuidade do trabalho, embora seja um mistério, não tá nada confirmado, e eu ainda acho que o Renato não vai ficar, tá? Mas agora essa possibilidade que até pouco tempo atrás era pouco provável, se tornou uma realidade. Tem muita chance agora do Renato ficar para a próxima temporada, já que o presidente Alberto Guerra deseja muito a continuação do trabalho, né? Então a gente vai ter que falar um pouco sobre isso para debater aqui alguns pontos, né? Vamos lá, por onde é que a gente vai começar? O Renato é um cara que sempre se sentiu muito seduzido por times milionários, né? Mesmo quando eu estava aqui no Grêmio ganhando Copa do Brasil e Libertadores, ele falava sobre o tal time de 200 milhões do Flamengo. Quando era cobrado por um futebol bonito aqui, ele falava sobre o tal time milionário de 200 milhões e citava o Flamengo como exemplo. Uma coisa que eu acho que pode seduzir o Renato, que eu já nem botava fé, já que as informações sobre isso acabaram sumindo, sobre o Renato ir pro Cruzeiro, novamente agora apareceram, né? Teve uma informação aí vou deixar na tela para vocês verem, também da noite dessa sexta-feira, sobre o Cruzeiro apostar no Renato como ficha B. A ficha A dele seria o Luiz Castro para substituir o Fernando Diniz, mas se caso não der certo, o Luiz Castro, que foi aquele que treinou o Botafogo no ano passado, estava treinando o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, já acabou demitido de lá também, eles apostariam, caso não dê certo, no Renato. E o Renato, como eu dei esse contexto para vocês então, é um cara que é seduzido por times milionários, né? Basta você ver as contratações que o Cruzeiro fez no meio do ano, que acabou não dando certo, é verdade, mas agora também já estão para trazer o Gabigol, 3 milhões por mês de salário, enfim, um negócio absurdo. O Cruzeiro deve montar um elenco um pouco melhor para a temporada de 2025, isso aí pode ser que tire o Renato do Grêmio. Outro fator também que eu acho que vai acabar pesando, assim, caso o Renato saia, é o estresse com a imprensa, né? Já tudo bem que o Renato sempre bateu pau a pau com a imprensa, mas nesse ano, agora que os resultados não aconteceram e à medida que as discussões vão acontecendo, o ambiente vai ficando um pouco mais pesado, a gente viu o jeito que o Renato, né, debateu com a imprensa, né? Que você tem ali uma versão, um ponto de vista dos dois lados, enfim, algumas pessoas acham que o Renato pegou pesado demais, outras pessoas falaram, não, mas é isso aí, porra, a imprensa sempre tentando cornetear o Grêmio, os colorados, enfim. Gente, a gente já sabe que pelo menos boa parte da imprensa não gosta do Renato por motivos fora de campo, né? Outro perfil aí que não agrada a imprensa é justamente o perfil do Renato, né? Enfim, o Renato não anda de terno, o Renato não fala bonito, o Renato fala palavrão, o Renato era um cara festeiro que aproveitava a vida, então, né, já são coisas aí, um perfil que não agrada muito, pelo menos aí boa parte desse pessoal um pouco mais engravatado. Não são todos, tá? Mas, enfim, eu acho que esse é um ambiente já que pesou um pouco, né? Pro Renato, quem sabe, querer sair do Grêmio, ficar um ano de forma sabática, enfim, descansando um pouco antes de assumir algum outro time e pegar algum trabalho, né? É fato de que o Renato sair agora, se o Renato sair agora, provavelmente daqui 2 anos ele volta, gente, porque o Renato tá, como é a frase que ele disse, né? O Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca. Então, eu acho que esse ciclo de fato chegou ao fim, tá? A gente tá vendo um desgaste muito grande não só aí pela parte da imprensa que eu falei, mas até pelo menos aí pela parte do time, da torcida. E se tem uma coisa que não pode ser arranhada de jeito nenhum, é a relação Renato e Grêmio e torcida. Gente, isso aí não pode nunca ser manchado. O Renato é o maior ídolo disparado da história do Grêmio, 2 gols em final de Mundial, trouxe o time a erguer troféus aí depois de 15 anos, enfim, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, campeonatos estaduais também. Então, se tem uma coisa que ficaria muito triste é o Renato acabar esse ciclo do Grêmio com a imagem manchada. Deus o livre se o Grêmio tivesse sido rebaixado, gente. Pelo amor de Deus, não sei o que eu faria, porque o Renato é um dos maiores ídolos que eu tenho no futebol. Mas, enfim, opinião pessoal agora, tá? Abordando um pouco esses lados aí que eu falei pra vocês. Acho que o ciclo acabou. Acho que seria interessante o Grêmio buscar novos áreas, contratar algum novo treinador, pra começar o trabalho ali com um pouco mais de paciência, até porque agora os estaduais também vão ser mais curtos, já que tem o Super Mundial de Clubes no ano que vem. Enfim, acho que daria pra apostar em algo novo. Mas também, gente, se porventura o Renato ficar, eu vou ser um cara que vou ter que apoiar, né? E acho que a torcida tem que fazer isso. Afinal de contas, vamos tentar esquecer o que foi 2024, a questão das enchentes, né? Até mesmo pela preparação física. É claro que o Renato também, a gente viu agora pelo esquema tático, pelas trocas que fez, foi muito cobrado nas eliminações da Copa do Brasil e na Libertadores contra o Corinthians. Já vou voltar no ponto da preparação física. Mas a gente viu aí
porra, aquele jogo contra o Fluminense ficou muito marcado no Maracanã, que o Grêmio entrou sem meio de campo. Era um troço escandaloso, realmente não deu certo. O Grêmio levou 2-0 ali com menos de meia hora de jogo e, no fim das contas, conseguiu um gol com o Gustavinho, o Gustavo Nunes no segundo tempo, que acabou levando para os pênaltis, mas o Grêmio acabou eliminado. Enfim, a gente viu ali movimentações no time organizadas pelo Renato que realmente faziam o torcedor passar raiva, e acho que hoje ele tem plena noção disso, né? O que ele tentou fazer não deu certo. Eu não vou falar que ele fez errado, porque quem sou eu para falar que o Renato errou uma formação tática, né? Um treinador profissional. Mas não deu certo. O que ele pensou não deu certo. Enfim, voltando aqui para a parte da preparação física, então, que atrapalhou muito o Grêmio no ano, não tenho dúvida disso, foi a parte, então, da questão física. O Grêmio e o Inter, claro que agora eu tô falando do Grêmio, depois das enchentes ali, ficaram, acho que 28 dias exatos, né, sem treinar. Gente, a preparação física é uma coisa que vai evoluindo ao longo da temporada, ao longo do ano, e o Grêmio teve isso aí quebrado, né, 28 dias, gente, sem fazer atividade física, né, apenas os jogadores por conta própria, quem tinha personal, enfim, fazer algum tipo de treinamento em casa, alguma atividade para não ficar parado. Enfim, claro que isso aí também tem sua influência, mas como eu disse, não anula em nada, não abala nada a responsabilidade do Renato em organizar melhor, fazer trocas melhores, enfim, conseguir fazer um time um pouco mais organizado. Porque a gente tá vendo aí nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro que foi um Deus nos acuda. Graças a Deus o Grêmio conseguiu ganhar do São Paulo, que tava praticamente de férias, né? Enfim, já fez o que tinha que fazer no Campeonato Brasileiro, então acabou se livrando. Mas enfim, sobre alto risco, né, gente? Enfim, outro ponto que eu acho que é importante a gente abordar então, sobre Sul-Americana. E agora eu vou retornar mais ou menos ao ponto que fala sobre investimento, que eu falei ali atrás. Em 2023, quando o Grêmio retornou da Série B, o Grêmio conseguiu a contratação do Luis Soares, né? Que foi uma bomba, a contratação mais midiática, provavelmente, da história do Grêmio. E o Grêmio, detalhe, não tinha em 2023 nem Libertadores, nem Sul-Americana. Muito provavelmente, 99% certo, que o Grêmio vai estar na próxima Sul-Americana. É uma competição, né, continental. Pelo menos o Grêmio pode ser que traga algum reforço aí midiático, alguma contratação um pouco mais badalada. Isso aí seduz o Renato a ficar, tá? Não sei se isso aí pode acontecer, mas eu acho que o Grêmio, pelo menos alguma contratação um pouco mais midiática pode fazer, isso aí pode ser que seduza o Renato, né? Assim como foi o caso do Soares, enfim. Eu tô dando esse exemplo porque quando o Grêmio trouxe o Soares, o Grêmio não tinha nenhuma competição continental. Nesse ano de 2025 deve ter a Sul-Americana, então pode ser que algum dos parceiros, como foi lá no caso do Soares, né, Celso Rigo, enfim, Esporte da Sorte, outro patrocinador, marca Span, queira bancar alguma super contratação para o ano de 2025, até porque o Grêmio viu o caso de sucesso que é contratar um jogador dessa magnitude, embora como o Soares, é claro, seja muito difícil a gente encontrar. E, enfim, minha gente, é o que eu falei para vocês. Acho que o final desse ciclo do Renato se encerrou. Mas se ficar, a gente vai ter que apoiar. Afinal de contas, a gente tem que torcer pelo nosso time, né? Mas, enfim, vocês são livres para deixar a opinião de vocês também. Se vocês não querem o Renato de jeito nenhum, eu gostaria que trocasse. Mas se ficar, gente, vamos ter que apoiar. Afinal de contas, é o cara que vai comandar o nosso vestiário para 2025. Enfim, mas eu ainda acho que ele não vai ficar. Comenta sua opinião aí embaixo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima.